Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje sentado porque estou aqui na frente do meu computador gravando para vocês este FAQ de número 28, se eu não me engano. E vou fazer este FAQ com 4 perguntas que foram deixadas ali no canal. Para não me alongar muito, são 4 perguntas bem interessantes. Então eu vou estar aqui neste ângulo um pouco diferente, um pouco estranho aqui, porque eu estou olhando para o computador, certo? E aí vou respondendo. Vou colocar na tela as perguntas e aí a gente vai conversando. Vamos lá então. Bom, a primeira pergunta que eu separei aqui é da Rutneire Santos, tá? E ela fala o seguinte: Bom dia, professor. Gostaria de saber mais qual o objetivo disso, da projeção astral. Para mim, que sou uma observação, eu sou leiga no assunto, mas acho que tem que ter um objetivo, um trabalho espiritual, ajudando em resgate, almas perdidas, etc. Porque, senão, para que serve sair do corpo, sem uma razão maior? Quero dizer isso e estou amando suas palestras, obrigado. Bom, vamos lá então. Realmente, a projeção astral ela é uma ferramenta, eu sempre repito isso aqui várias vezes, ela é uma ferramenta de estudos, uma ferramenta de trabalho, não é um fim em si mesma. Então, como uma ferramenta, nós temos que ter um objetivo para usar essa ferramenta. Se nós temos um garfo na mão, nós temos o objetivo de usar esse garfo para nos alimentarmos. Né? Se nós temos um serrote na mão, o objetivo do serrote é cortar a madeira. Então a gente tem essa ferramenta da projeção com um objetivo específico de uso. E esse objetivo vai depender muito da pessoa, tá? Daquele que pratica. A gente não pode definir para as pessoas, você tem que usar a projeção para isso, você tem que usar a projeção para aquilo. Porque cada pessoa tem a sua liberdade, as suas escolhas e cada pessoa é uma estrela, cada homem, cada mulher é uma estrela, já dizia Lester Crowley. Porque cada pessoa tem a sua órbita, ou seja, aquilo que está à sua volta, aquilo que ela vivencia, aquilo que está girando em volta dela como energias, pensamentos, sentimentos, etc. Então essa pessoa ela vai direcionar o estudo da projeção astral para aquilo que é importante para ela. Muitas pessoas, principalmente as pessoas que têm como base o espiritismo, elas dedicam o uso da projeção para o auxílio extrafísico. Contudo, esse não é a única utilidade da projeção. É uma utilidade importantíssima. Os amparadores eles necessitam deste auxílio de esclarecimento, muitas vezes, no plano astral, de pessoas que desencarnaram, etc. E isso é fundamental, né? Porque muitas vezes os amparadores estão num nível tão sutil que fica um pouco difícil conectar com alguém que está num nível mais baixo. Então a ajuda do projetor ela é importante nesse sentido. Contudo, não é a única forma de se utilizar a projeção. Tem pessoas que utilizam, e eu prefiro, no meu caso, eu prefiro utilizar muito a projeção como uma busca de autoconhecimento, uma busca de auto-iluminação, tá? Então eu busco experiências que me tragam uma expansão maior de consciência, que me façam compreender melhor o mundo, e com isso, naturalmente, eu acabo então me tornando uma pessoa melhor que procura também auxiliar as outras pessoas. Eu, como professor, eu gosto muito da forma de auxílio que é através do esclarecimento. Eu gosto muito disso, eu gosto de ensinar, de dar aulas, de explicar para as pessoas as coisas, eu me sinto bem com isso, isso faz parte da minha vontade, do meu jeito de ser, né? Então eu, por exemplo,
eu experimento as projeções, essa expansão da consciência, isso me ajuda a estudar mais, a procurar mais. Consequentemente, também eu acabo trazendo para as pessoas, ensinando as pessoas, né, compartilhando com as pessoas, principalmente aqui no canal, mas gosto também de ter grupos de pessoas com quem eu vá conversar e ajudar, etc. Então, essa é a forma que eu consigo me sentir bem com esse trabalho da projeção. Tanto é que minhas projeções, elas têm esse caráter normalmente instrutivo, de expansão da consciência, de busca de autoconhecimento, etc. Né? Raramente eu tenho projeções do tipo de auxílio extrafísico. Não que não ocorram, mas são muito mais raras, tá? Embora eu me coloque à disposição, sim, para auxiliar sempre que for necessário. Mas acredito que existem bastante pessoas que fazem esse trabalho e a gente não precisa seguir exatamente com as outras pessoas. Nós temos a nossa liberdade de busca, né? Então você pode estudar fora do corpo, né? Você pode buscar conhecimento, você pode buscar autoconhecimento, expansão da sua mente, auxiliar pessoas, enfim, são diversas formas de se utilizar a projeção astral. Cabe a cada um se direcionar da melhor forma possível, né? De acordo com aquilo que ela estuda, daquilo que ela faz. Eu não sou espírita, eu sou Rosa Cruz e gosto de estudar diversos assuntos dentro da temática esotérica ou ocultista, então as minhas projeções acabam pendendo para esse lado, né? Mas enfim, eu acho que você tem toda a razão, né, de que a projeção ela tem que ter uma função para alguma coisa, ela não é um fim em si mesma, né? E aí cada um acha melhor. Bom, vamos lá, vamos para a outra pergunta. Selecionei também uma pergunta da Ruth Neide Santos, tá? Novamente, ela fez outra pergunta e eu achei interessante responder aqui também. Que ela fala o seguinte: ela diz que é novata no canal, né? Que está amando. E ela, por isso que ela está fazendo comentário em vídeos que já são um pouco mais antigos, tá? Bom, ela fala o seguinte: às vezes eu entro em relaxamento, só não entendo tudo o que vejo. É escuro, coisas feias, caveiras. Já me vi em cemitérios, vejo vidas antigas, mas assim vai. Vai e vem, não vejo luz nem lugares bonitos. Bom, então, por que você não está vendo lugares bonitos, né? É como eu estava dizendo anteriormente, depende muito do foco da pessoa, daquilo para até digamos assim, do motivo dela estar aqui neste mundo, né? O que ela está buscando e almejando, qual foi o objetivo dela quando ela reencarnou aqui. Me parece que você está tendo experiências justamente de auxílio extrafísico. Não sei se você é espírita, mas você tem a característica das experiências relacionadas ao auxílio extrafísico. E por isso, provavelmente, você vê esse tipo de lugares, porque são lugares, muitas vezes, que você é levada para prestar auxílio, né? Então você vai tomando consciência desses lugares que não são agradáveis, contudo são lugares que é necessário que você esteja lá para auxiliar, tá? Não quer dizer que você esteja indo para esses lugares porque você é negativa, não é isso. Mas é que você está sendo chamada ao trabalho para esses lugares. Eu, esses dias, ainda no ano passado, que não faz muito, né? Eu tive uma experiência de um lugar bastante denso, que não é comum para mim eu ir a esses lugares tão densos. E eu fui 2 vezes a esse lugar denso. E 2 vezes eu vi uma mulher em estado catatônico, era uma espécie de um hospício, ela estava numa sala escura, uma energia densíssima, pesadíssima, e ela estava lá no fundo daquele local, com um olhar fixo, cabelos desgrenhados, caído para frente, parecendo aquela menininha daquele filme, como é que é o nome dela? Samara, eu acho que é, aquela com os cabelos para frente assim, parecia aquela menininha, porém numa versão adulta, de aproximadamente 25, 30 anos, tá? E ela, na primeira vez que eu fui lá, eu até me assustei, né, com aquele ambiente, e eu me mandei de lá, não fiquei no local. Na segunda vez, novamente, eu fui parar lá,
né? E se algum motivo tem para eu estar aqui, né? Só que eu não consegui ajudar ela. A energia era muito densa e eu me senti tão mal que eu não consegui manter a minha lucidez e eu acabei meio que apagando e retornei para o corpo físico. Então eu fiz algumas energizações, alguns trabalhos energéticos a partir do físico mesmo para aquela pessoa e pelo menos não tive mais experiências com ela, tá? Então acontecem essas experiências e elas têm um motivo de ser, tá? Então, de repente é aí por esse motivo que você está tendo esse tipo de experiência, certo? Vamos para outra pergunta, então, a terceira pergunta, que dessa vez não é da Ruth Neire. A pergunta é da Alicia. E ela se refere ali ao vídeo que eu fiz sobre a questão do cordão de prata, se ele realmente existe, né? E ela ficou curiosa, ela disse, ele fica onde? Há quem diga que é pelo umbigo e o plexo solar, né? Eu ouvi essa mesma pergunta de um amigo que é agnóstico, e ele me disse, mas a gnose a gente aprende que é pelo umbigo que se sai do corpo, que se tem a conexão com o cordão de prata. Bom, depende, tá? É o seguinte, o cordão de prata, ele se forma, e vocês podem ver isso no vídeo ali, que eu falo sobre isso, ele se forma a partir de várias conexões que quando você vai se afastando do corpo, vamos imaginar como se eu tivesse agora aqui na minha mão algo como que uma massa ou um chiclete, e eu puxasse e a gente vê várias conexões se espalhando, tá? No corpo astral acontece algo semelhante, quando você desprende do corpo, são várias conexões que se acabam se juntando em uma única conexão que forma o cordão de prata. Bom, esse cordão de prata, ele vai estar localizado em um local aonde esteja mais relacionado com o tipo de projeção que você vai fazer e com o chakra que estiver, digamos que mais desperto naquele momento, tá? Então é comum, por exemplo, se ter essa conexão com o chakra do umbigo e do plexo solar, porque são chakras um pouco mais que a gente utiliza mais, que a gente acaba usando mais aqui neste mundo físico, tá? Porém, as projeções com mais consciência que eu acho, normalmente não acontecem quando essa conexão sai através do chakra frontal. Parece que há uma clareza muito maior e essa conexão acaba saindo pelo frontal. A Rosa Cruz fala de uma conexão saindo pelo timo, né, a glândula que fica no chakra cardíaco. Então ali pelo timo é que tem aquela conexão. A gnose também fala de projeções pela conexão do cardíaco. Se vocês derem uma lida, uma pesquisada, vocês vão ver sobre isso, tá? Essa conexão saindo por aqui. Então, essa conexão saindo pelo timo, ela é bem comum também nessas escolas que trabalham muito com essa questão de amor, fraternismo, etc. Tá? Mas já práticas relacionadas do pessoal do Wagner Borges, IPC, etc., eles dão uma ênfase muito grande ao chakra frontal para se ter uma clareza maior, e a conexão acaba também muitas vezes sendo no chakra frontal. Tá? Mas essa conexão ela depende. Tá? Não necessariamente ela vai ser no frontal, ou no umbilical, ou né, no chakra do coração cardíaco, ali no timo. Tá? Vai variar muito. Mas o mais comum de todos é aonde ela se encaixa. Aí sim, normalmente ela está encaixada aqui na nuca. Tá? É o mais comum que a gente vê. Tanto é que eu, na minha experiência, eu coloquei a mão para tentar localizar a conexão do cordão de prata, e essa conexão estava aqui atrás da nuca, tá? Então a conexão final ali no corpo astral, ela está aqui na nuca normalmente. Já ouvi falar também de conexão entre os omoplatas, tá? Aqui bem nas costas. Então pode ser também que esteja por ali, né? Na minha experiência estava aqui na nuca. Certo? Então, não é uma ciência exata, tá? As coisas mudam muito, depende de padrões energéticos e de várias outras situações, tá? Então, fica aí essa reflexão para você. E agora, vamos para a última pergunta, que eu, na minha opinião, é a pergunta um pouco mais, eu não digo difícil,
mas que exige um pouco mais de conversa, uma pergunta um pouco mais capciosa e que realmente dá o que falar, tá? Bom, é do Gil Galad. Ele faz a seguinte pergunta: professor, entrei nesse vídeo só para deixar uma pergunta. Espero que possa responder por aqui ou nos seus vídeos de perguntas e respostas. É o seguinte: na gnose de Samael Aunveor, como na teosofia de Madame Blavatsky, é dito que, após a morte, o corpo físico se decompõe no túmulo. Sobre ele se decompõe igualmente o duplo etérico ou corpo vital. Samael diz que os agregados psíquicos se separam em sua multiplicidade e no astral são milhares. Há também mais um aspecto da separação pós-morte. Seria essa personalidade que vive presa em seu tempo e com ele irá desaparecer. A personalidade tem todas as memórias e trejeitos da pessoa falecida, mas ela não tem a essência ou a alma. Ou seja, é chamada por Madame Helena Pretovna Blavatsky, né, de casca astral ou cascão astral, como dizem. Minha dúvida é que os espíritas creem em falar com os mortos, mas na teosofia, na gnose, diz-se falar apenas com essa memória e não com o morto realmente, o qual segue seu caminho de repetição pelo limbo, até retornar com um novo corpo. Como você entende isso? Estariam os espíritas equivocados todo esse tempo, vivendo e se comunicando apenas com essa casca astral, pensando de fato que aquela é a alma do morto a qual irá reencarnar? Pois as crenças não batem. Boa pergunta, uma pergunta que eu já refleti bastante sobre ela, porque eu me fiz essa pergunta também quando eu li os textos de Blavatsky, quando eu li os textos da teosofia, e quando eu li também, né, os trabalhos de Kardec. E realmente a gente fica nessa pergunta, nessa dúvida, porque são concepções um pouco diferentes, né? Não só a Blavatsky como a gnose de Samael dizem isso, tá? Mas também as ordens esotéricas, no geral, têm essa concepção. Se você pega a Rosa Cruz a Amorque no seu tempo mais antigo, agora a Amorque ela retirou isso dos seus estudos e não fala sobre essa questão de espiritismo, né? Mas nos textos mais antigos da Amorque você vê falar de algo desse tipo também. Você vai ver isso aí também, você vai ver isso aí nos textos relacionados a Golden Dawn, né, ao Telema, enfim, várias escolas ocultistas, elas têm essa concepção de cascão astral ou casca astral, tá? Já o espiritismo, projetores mais experientes como Wagner Borges, Valdo Vieira, entre outros, eles descartam essa questão da casca astral. Bom, eu particularmente, eu nunca vi uma casca astral no plano astral, tá? Somente a pessoa em si, falecida. Essa questão da casca astral vem ali da separação de corpos que a gente fala, né? Então nós temos o corpo físico, aí nós temos o etérico, tá? E depois o astral. Esse etérico, ele é de constituição, da força vital, tá? E então esse etérico, ele vai se dissolver também, assim como se dissolve o corpo físico, tá? Já o astral não, o astral ele não se dissolve. Então o que acontece? Quando você morre, fica um resquício de vital ainda ali, tá? E é esse resquício de vitalidade, que clarividentes da teosofia, a própria Helena Blavatsky, como Samael e entre outros, falam que permanece no astral, né? E esse resquício energético
vai então vai formar a pessoa e repetir a pessoa, de forma que vai se comunicar muitas vezes em centros espíritas, etc., de forma que a gente pense que aquele resquício é a pessoa, mas aquilo ali é uma casca vazia, sem alma. Tá? Bom, é uma teoria interessante, mas tem alguns pontos na prática que são um pouco problemáticos. O corpo físico, que é mais denso, né, ele leva algum tempo ali para se desintegrar, né? Ele começa a entrar em putrefação não muitos dias após a morte da pessoa. Teoricamente, o etérico teria que ser mais sutil, o astral mais sutil ainda, o mental mais sutil ainda. Então, uma desintegração do etérico, teoricamente, teria que ser mais rápida ainda do que do próprio corpo físico. Tá? E seria estranho ter um corpo etérico andando por aí vazio. Tá? Porém, os místicos, esotéricos, etc., eles falam que a gente acaba dando vitalidade para esse corpo porque a gente chora pela pessoa, a gente lembra da pessoa, a gente ora pela pessoa e a gente acaba vitalizando ainda aquele corpo, e por esse motivo ele permanece no plano astral por mais tempo, acabando que pode tomar aí enganar as pessoas como se fosse real. Mas o que é estranho é que um corpo vazio, ele deveria ser mecânico, repetindo coisas, meio que no automático, sem consciência, entende? E quando eu saio do corpo, eu encontro com pessoas fora do corpo que já faleceram, elas não são mecânicas, elas não estão respondendo coisas no automático, repetindo, mas elas estão lúcidas, elas conversam e me contam o que aconteceu e o que está havendo ali, e o que aconteceu com ela e o que ela, né, que ela não conseguiu retornar para o corpo e etc, etc. Elas têm uma consciência. E então eu não consigo ver esse cascão vagando por aí como falam os esotéricos e ocultistas. Na prática eu não vejo isso. E Wagner Borges diz a mesma coisa. Ele fala que na prática ele nunca viu também esses cascão. O que a gente vê é a pessoa. Ela pode ficar, como dizem os espíritas, algum tempo presa ao corpo por causa dessa vitalidade. Ela pode, muitas vezes, ficar inconsciente por causa dessa vitalidade, ficar vagando por causa dessa vitalidade que permanece ali. Mas essa vitalidade ainda é parte dela, porque essa separação que é feita entre corpo astral, corpo mental, corpo físico, corpo etérico, na verdade essa separação é muito didática, de compreensão, mas ela não existe numa realidade separada, como se, por exemplo, agora eu saísse do meu corpo físico vai ficar vazio, porque eu estou deixando ele. Né? Aí existe um outro corpinho astral ali, aí eu vou sair daquele corpo astral e vai ter um outro mental e aquele astral vai ficar parado lá. Não é bem assim. São níveis de vibração. O corpo astral ele tem uma vibração, o mental tem outra vibração. Mas são mudanças vibracionais que ocorrem. E o etérico ele também é uma vibração. Então, quando nós saímos do corpo, nós vamos passando por níveis vibracionais e nós vamos adentrar a mais à frente ou menos nos estados vibracionais por causa da nossa vibração e não porque nós vamos ter que tomar um outro corpo, né? Então eu não vejo dessa forma como corpos separados um do outro, estanques, que tem aquele corpo ali, aquele corpo lá e aquele corpo lá. Não, são níveis de vibração. Então não teria muita lógica de que, entre aspas, tá pessoal? Não teria muita lógica, entre aspas, de que nós vá ter um corpo da nossa vitalidade vagando por lá, enquanto nós temos um corpo astral aqui, ou uma alma aqui, em separado. É uma coisa muito estranha, eu nunca vi isso. O que não quer dizer que não possa acontecer, tá? Porque assim como nós criamos formas pensamentos com os nossos pensamentos, e essas formas tomam
uma aparência no astral e nós podemos intensificar essa forma através dos nossos pensamentos, através das nossas intenções, nossa vontade, talvez da mesma forma possa acontecer de essa vitalidade acabar tomando forma. Então eu penso que nem tanto à esquerda, nem tanto à direita, nem a Blavatsky e os esotéricos e ocultistas estão totalmente certos, e nem o espiritismo está totalmente certo. Podem ter ocasiões de um ou ocasiões de outro, tá? Isso não quer dizer que as comunicações que tenha no centro espírita sejam somente de Cascões. Podem ser de Cascões, mas não somente de Cascões. Não dá para nós generalizarmos e dizer que tudo é Cascão. Tudo é personalidade, como diz a gnose. É só aquela personalidade sem alma vazia que está se comunicando. Tá? Não é assim, principalmente para quem entende de espiritismo e para quem realmente é médium e já teve comunicações, sabe que não é bem assim. Né? Então a gente tem que ter um certo bom senso, né? E saber que existem sim diversas teorias, existem diversas formas de pensar, abordagens de época. Se você pegar a época da Helena Blavatsky, a época de Samael Aun Weor, né? A época de Crowley, você vai ver que essas pessoas viveram numa época onde havia um boom do espiritismo, mas de uma forma que muito charlatanismo estava ocorrendo na época. Muitas pessoas estavam utilizando a comunicação de espíritos por pura diversão. Nos salões se faziam comunicações com as pessoas de classe alta para que se recebesse comunicações, e havia charlatanismo, havia realmente muito espírito baixo por ali se comunicando e até Cascões também se comunicando. Contudo, você não pode trazer aquela época para os dias de hoje, onde o espiritismo está muito mais desenvolvido, muito mais estudado, muito mais sério, aonde existe todo um trabalho feito e anos de experiências desses espíritas. Então, você não pode generalizar, porque aquela época realmente era complicado. E por esse motivo, muitos dos ocultistas esotéricos não gostavam do espiritismo. Tinham uma rixa com o espiritismo. Né? O próprio Leadbeater da teosofia, ele afirmava, num de seus livros, que a Blavatsky havia extrapolado um pouco sobre essa questão. Né? Que não era bem assim, porque ele já enxergava um pouco diferente. Né? E aí a gente vai trazendo cada vez mais para os dias de hoje, a gente vai vendo que tem um exagero nessa forma de pensar, por rixas, por formas de pensar diferente, enfim, pelo momento da época, né, que não é a mesma coisa que o dia de hoje. Muita coisa que foi dita naquela época não se cabe mais ao dia de hoje. Isso vale para Crowley, isso vale para Blavatsky, isso vale para Samael, isso vale para os espíritas. Né? Muito do que Kardec disse, por exemplo, precisaria de alguma forma ser revisado hoje em dia, repensado hoje em dia. Isso quer dizer que Blavatsky, Crowley, Samael, que o Kardec estão totalmente errados? Não, é generalização. Não estão totalmente errados. Não estão totalmente certos. Eram seres humanos, com seus erros, com seus defeitos. Né? E o mundo vai crescendo, o mundo vai evoluindo, as coisas vão se aperfeiçoando. E para determinados momentos se tem uma ideia, para outros momentos aquilo vai evoluindo. Para aquele momento era importante determinadas coisas. No momento de hoje está se mudando a forma de pensar, está se evoluindo. Isso é assim. Então, resumidamente, eu nunca vi Cascões, tá? Acredito que exista? Até acredito que possa existir. Na quantidade que fala Blavatsky, como se fosse tudo? Não. Tá? Os espíritas estão sendo enganados, ludibriados? Não. Não estão. Tá? Algumas vezes, pode ser, são seres falhos, como todos nós. Podem trazer uma comunicação errada? Podem, claro. Mas, estão totalmente errados? Não, não é assim. Tá?
Então a gente tem que ter um pouquinho de bom senso quando a gente estuda todas essas teorias e saber que tem coisas que para uma determinada época era importante, hoje talvez não seja mais tanto, né? Mas nem tudo é 8 ou 80. Então eu vejo dessa forma, vejo que pode sim existir, nunca vi, né? Wagner Borges diz que não existe, tá? Ele é muito mais experiente do que eu, ele diz que não existe. Valdo Vieira também não acredita nisso, e são pessoas especialistas na prática da projeção astral. Vários autores que eu li, americanos, especialistas também na projeção astral, também dizem que não existe cascão astral. Contudo, grandes ocultistas disseram que sim, que existe. Então eu penso que pode ser que sim, que exista, mas não na medida como eles pensavam. Certo, então? Fica aí, essa minha resposta foi bastante longa. Eu falei que ia ser complicado de falar, porque eu poderia falar ainda muito mais sobre isso, porque é um assunto realmente capcioso, que a gente acaba ficando emaranhado nele. E às vezes a gente tem a tendência de pensar por A ou por B, né? E não se dá conta que às vezes a gente tem que fazer uma ponte entre A e B, certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui, que esse vídeo já está longo. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido aí com as perguntas e com as respostas. E fica aí, então, as minhas saudações de paz profunda e feliz ano novo. Que venha, então, esse 2022 aí, que estamos no comecinho, e vamos procurar nos espiritualizar cada vez mais. Até mais, até o próximo vídeo. Deixa eu fazer uma breve propagandinha do meu livro que está à venda pelo Clube dos Autores. Este livro eu escrevi com muito carinho, ele é um livro que traz toda a base para a questão da viagem astral e acredito que será muito interessante para vocês. Traz um breve histórico da viagem astral e a viagem astral durante toda a nossa história humana, né, a história da humanidade. Falo também ali sobre relatos pessoais, vários relatos bastante interessantes, e também trago técnicas para vocês desenvolverem a questão da projeção astral. É um livro bastante interessante, feito com muito carinho, que eu espero que vocês gostem.